Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a imagem do alto. Só relembrando, no último vídeo nós falamos sobre autoimagem, que tem muito a ver com as 3 percepções de imagem que nós temos de nós mesmos, o que eu penso sobre mim, o que os outros falam sobre mim, e também a minha verdadeira imagem, a minha verdadeira identidade. Falamos também que a gente não olha o mundo como ele é, mas como nós somos. E também falamos que o nosso coração, a nossa mente é como um espelho. Então nós vamos refletir aquilo que nós contemplamos. Tem até um verso que fala assim em 2 Coríntios 3,18, que contemplando somos transformados na mesma imagem. Então hoje, para que a gente realmente reflita a autoimagem, a imagem que Deus tem sobre nós, começa por aí. A gente pensando mais, ponderando, considerando mais o que Deus pensa a nosso respeito, a meu respeito, do que eu mesma. Então, quando eu não considero tão importante mais a opinião das pessoas, a minha própria opinião, existe um livro do Timothy Keller, Ego Transformado. Ele é muito bom esse livro, porque Paulo vai dizer ali que ele não considera nem o que ele pensa, nem o que os outros pensam a respeito dele importante, mas o que vale para ele é a opinião, é o que Deus, o que Jesus pensa sobre ele. E isso é muito forte, porque é um divisor de águas na nossa vida. Então, se a gente for parar para pensar sobre isso, Deus está nos levando para esse caminho. O Espírito Santo está convencendo o nosso coração de nós sairmos do centro, da nossa perspectiva, estar no centro, estar comandando como nós vemos, como nós nos sentimos, e deixar que o próprio Espírito Santo, ele nos convença, ele venha trazendo todas as verdades, todas as palavras liberadas a seu respeito, para que agora você comece a refletir não mais a sua autoimagem, mas a imagem do alto em você. E para começar, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre, por exemplo, tem várias palavras na Bíblia, tem vários capítulos e livros que vão falar um pouquinho sobre a nossa identidade. Lá em Efésios, por exemplo, 1, 2 e 3, nós vamos ver várias palavras no sentido assim, de que nós fomos amados e escolhidos antes mesmo da fundação do mundo, somos abençoados, fomos adotados, ou seja, escolhidos. Deus nos escolheu para nos favorecer com o seu amor, o seu cuidado e a sua provisão. Então somos filhos e filhas desse Pai. Ele nos perdoou, ele nos deu acesso à autoridade, estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo e fomos selados também, somos selados pelo seu Espírito Santo. Também tem um outro verso lá em 1 Pedro 2,9 que diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva, escolhida por Deus. Ou seja, você não é qualquer um. Você não é qualquer uma, você foi escolhida, adotada, chamada e restaurada, posicionada como um papel de filha, uma filha escolhida do Pai. Sabe que esse papel que nós temos, se a gente pode dizer assim, esse título de filhos, ele é o mais importante da nossa vida. Ele, na verdade, ele vai definir tudo. Quando nós entendemos e nos posicionamos nessa raiz de filhos, tudo isso vai ser refletido em nós e através de nós. Porque situações da nossa vida podem mudar. Então hoje, por exemplo, você pode ser casado ou casada e esse papel, esse status, ele pode mudar. Você pode ficar viúvo ou infelizmente se divorciar ou nunca casar. Mas a questão é, você como filho ou filha, esse papel ele nunca vai mudar. Por exemplo, também, se você se tornou pai, se tornou mãe, querendo ou não, mesmo isso tendo acontecido na sua vida, maravilha, mas o seu papel de filho, ele continua intacto. E na verdade esse papel de filho realmente é daqui, é desse cuidado que a gente vai receber mesmo a nutrição, a provisão, a sabedoria e tudo mais que a gente precisa para que a gente consiga desempenhar e viver, refletir a nossa imagem nos outros papéis, como esposa, como esposo, como funcionário, como empresário, como um cristão de verdade, alguém que ajuda e serve a sua igreja, como pai, como mãe, como amigo. A gente for ler a Bíblia, tem muitas coisas que falam sobre a imagem do alto sobre nós. Por exemplo, lá em Mateus, Jesus vai nos comparar ao sal e à luz da terra.
o sal é o que dá o gosto. Você pode comer, se perceber, se você comer uma comida sem sal, ela não tem gosto, ela não tem graça nenhuma, então é você que dá essa alegria, essa graça para onde você está inserido. Um lugar escuro muitas vezes não mostra a beleza, as nuances daquele lugar. Você é chamado para iluminar, para ser essa luz num mundo tão escuro, principalmente a apontar e aflorar a beleza de um lugar, de uma pessoa. Nós também somos a casa que Deus decidiu habitar. De tantos lugares, ele poderia habitar em qualquer lugar, mas ele decidiu habitar dentro de nós. Foi por você que Jesus deixou o lugar mais alto e se deu, morreu por você, principalmente agora na Páscoa. Ele veio morrer para que você tivesse uma vida e uma vida em abundância. Você carrega o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Eu ainda não consegui entender a profundidade desse verso e nem vivê-lo, mas isso aqui é muito forte, porque a gente carrega um poder, como eu falo, que a gente gosta muito das histórias de super-heróis. Nada pode vencer esse poder que habita em nós através do Espírito Santo. Paulo vai dizer que nem a morte pode separar você do amor de Deus. Por mais que você ache que é o fim ou que aconteceu algo, nem isso é capaz de te separar do amor de Deus, do tamanho que é o amor de Deus por você. Você está sentado com Ele nas regiões celestiais e você é a obra-prima das mãos de Deus. Mas agora, parando para pensar um pouco sobre todas essas verdades, o que o inimigo faz na nossa vida? O inimigo não quer que a gente saiba quem a gente é. Então, o que ele ataca muito? No nosso sentimento, ou seja, a gente começa a achar que nós somos o que nós sentimos. E isso não é uma verdade. Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles não param no seu sentimento, eles não param nos seus limites. Não, eles são maiores do que isso. Jesus, ele é muito maior do que você sente e muito maior do que aquilo que você consegue entender e processar dentro da sua cabeça, muito maior do que o seu raciocínio. O inimigo também, ele quer que você acredite que você é o seu comportamento. Então, se você não tem uma performance adequada, correta, certa, ele quer que você bata nessa tecla e fique obcecado por ter uma performance correta, mas você não é do jeito que você se comporta. Você não é a sua ação, você não é o seu comportamento, você não se limita a isso. Porque a gente sabe, a nossa identidade, ela não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, mas com quem a gente é em Cristo. Você também não é o seu passado, você não é a sua circunstância. Às vezes você pode estar se sentindo espremida, apertada, parece que não tem espaço para fluir, para multiplicar o que Deus tem para você, mas você, a sua identidade não está limitada a isso. Você também não é o que os outros dizem que você é, ou o que você mesmo rotulou sobre si. O rótulo que você colocou sobre você. Na verdade, a sua imagem do alto não tem nada a ver com isso. Tem uma outra história bíblica muito interessante que vai falar sobre essa substituição, se eu posso dizer, da autoimagem para a imagem do alto. É a história de Gideão, ela tá lá em Juízes 6, e olha o que fala. Quando Deus encontra Gideão, ele está escondido, com medo dos midianitas, vivendo numa escassez e se sentindo pequeno. E ele mesmo vai falar isso para Deus. Olha, minha família é a mais pobre, é a menor. Eu sou o menor da casa do meu pai. A imagem dele é que ele era insuficiente, inseguro e limitado, baseado ali naquelas circunstâncias que ele estava vivendo. Mas olha como é incrível a imagem do alto, como Deus o vê. Olha a primeira coisa que o Senhor fala com ele. O Senhor é contigo, homem valente. Gente, ele estava ali se escondendo dos midianitas. Mas Gideão não parecia valente naquele momento, ele não se sentia valente. Ele também não estava agindo como uma pessoa valente. Mas olha ali na hora o contraponto que Deus faz, essa substituição. Eu não quero mais que você considere como você se vê, mas eu quero que você se enxergue como os céus, como eu te criei, como eu te vejo. E do lugar escondido no lagar, ele vai liderar um exército. Tem a famosa Batalha dos 300. Então você vê literalmente a transformação, essa mudança realmente da autoimagem para a imagem do alto. E tem uma outra história que eu quero que a gente pense. Esses dias eu ouvi uma pregação e olha só, quando o bom pastor vai atrás daquela ovelha que se perde, ele deixa o que? As 99 e ele vai atrás daquela única que se perdeu. Então o bom pastor Jesus, ele fez exatamente isso conosco quando ele se entregou para nos libertar e nos buscar. E quando a gente parar para pensar nessa história,
O que é interessante é o seguinte, provavelmente quando o pastor acha essa ovelha, ela está o quê? No chão, ela está perdida, talvez ali enlameada, talvez presa a alguns arbustos, limitada, apertada naquela situação. E o que o bom pastor faz? Ele vai resgatar aquela ovelha, ele vai pegar o seu cajado e ele coloca aquela ovelha sobre os seus ombros. Ou seja, nesse momento eu quero que você pare para pensar numa metamorfose que vai acontecer aqui com essa ovelha. A ovelha até então, ela estava olhando para a sua autoimagem. Ela estava olhando para as coisas ao seu redor, provavelmente presa naquele lugar e não conseguindo ver saída. Mas quando ela é resgatada pelo bom pastor, a sua visão, ou seja, a sua perspectiva agora vai mudar. Ela está onde? Nos ombros do bom pastor. Então agora não é mais a sua autoimagem, a sua autoavaliação, a sua identidade ali terrena que conta. Agora é a imagem do alto. Ela começa a se ver e ela vai também ver tudo ao redor dela na perspectiva do pastor. Ou seja, ela não está mais no chão, ele colocou ela aqui nos seus ombros. Então hoje eu quero declarar sobre você e sobre mim que a sua autoimagem, ela é transformada na imagem do alto. Que você não mais considere o como você se vê, mas que você considere mais que a voz de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, seja uma voz tão alta, mas tão alta, que ela derrube todas as outras imagens e conceitos que você tem a respeito de você mesmo. Para que essa imagem do alto seja a imagem que te conduza e conduza os seus passos daqui para frente. Feliz Páscoa, que essa Páscoa, esse momento que a gente está vivendo, possa realmente haver uma libertação para que você viva a imagem do alto sobre você. É isso que eu declaro, é isso que eu oro e eu já agradeço. No nome de Jesus, amém.